Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Certo. Estou preso, não fujo agora. Amém, irmãos. Deus abençoe. É um prazer retornar aqui. Antes de eu ir para a palavra, irmã Vera, Romanos 8:26 diz o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, nem orar a gente sabe, tá bom? Somos dependentes de Deus em tudo, até na oração, até nos nossos clamores, nas nossas dificuldades, nós dependemos da graça salvadora do Senhor. Amados, Mateus capítulo 11, do verso 5 ao 13. Eu quero ler a palavra e peço que os irmãos me acompanhem. Essa semana foi uma semana complicada para nós todos, né? Estamos com o presbítero Pedro doente, onde foi confirmado o Covid. É só misericórdia de Deus mesmo. A irmã Kelly. Ontem eu saí de manhã para 2 consultas médicas, só consegui voltar no final do dia. Então é aquele negócio, a gente tem que estar firmado nas coisas de Deus. Eu vou ler a palavra e peço que os irmãos me acompanhem. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Deus abençoe. Graças a Deus. Mantenham suas Bíblias abertas. Amados, o que temos aqui? Jesus sendo provado na sua divindade. E não é provado de ser contestado, é provado em ser seguido, ser buscado. Temos aqui um homem completamente fora
do propósito de Deus em salvar Israel, mas é um homem que demonstra eu e você, reflete o que é o Evangelho, aqueles aos quais não havia nem muitas promessas, tinha uma promessinha aqui, uma coisinha ali, sobre os gentios. A obrigação era de Israel ser voz de Deus aos gentios. Israel nunca foi. E através do Senhor dos Senhores, o Salvador de Israel, o Salvador de todos os homens e mulheres, a fé chegou até um centurião. E é isso que nós vamos olhar. Introdução. Na sequência de sua mais importante, encorpada e esclarecedora pregação, o chamado Sermão do Monte, Jesus inicia um ciclo virtuoso de curas nunca antes vistas em Israel e jamais replicadas na história da humanidade. Nunca um cego tinha voltado a enxergar, ou curado da sua cegueira de nascença, leprosos purificados, paralíticos curados instantaneamente. Nunca havia acontecido. E mesmo depois disso, houve momentos durante a igreja que avivamentos aconteceram, mas nunca mais ocorreu. Jamais replicadas na história da humanidade e do próprio cristianismo. Ao chegar a Cafarnaum, cidade em que havia se instalado e firmado sua base ministerial e moradia, para a sequência de sua jornada, recebe um significativo pedido no formato de clamor. Aquele centurião já chegou clamando. Ele sabia para quem que ele estava pedindo. A fé já tinha feito habitação naquele homem. Formato de clamor de alguém muito próximo da rotina diária do povo e da vida civil desta importante cidade. O centurião responsável pela sua proteção. Aquele homem conhecia aquela cidade. O seu sucesso e a segurança da cidade dependiam dele conhecer como a cidade funcionava, como as coisas aconteciam. Ele era um especialista na segurança da cidade, o centurião da cidade. Hoje seria o delegado, seria o comandante do batalhão. Alguém que tem que saber onde tem os pontos de gargalo da cidade. Aonde ele deve correr a hora que começa uma confusão. Ele tinha que saber como é que era a dinâmica de Cafarnaum. Em Lucas 7,5, os anciãos judeus testificam ser este homem não muito nobre, mas de extrema relevância, ser amigo do povo judeu e construtor da sinagoga da cidade. Um centurião comandava uma tropa de 100 soldados romanos, muitas vezes mais, às vezes era 200, às vezes era 300. Centurião indicava que ele era um comandante de um agrupamento, e às vezes um agrupamento era um pouquinho menor de 100, às vezes bem maior que 100, era o centurião que comandava. De 100 soldados romanos que eram responsáveis pela ordem e segurança local. Sendo de origem romana, gentil, não oriundo da cultura e fé judaica, não era alvo das promessas messiânicas sobre o povo alvo destas.
Ele não era o alvo prioritário de Jesus, mas viria a ser. Mas, testemunhando a presença do Messias prometido, manifesta a palavra de conformidade da fé, nome dessa pregação. 6-9, palavra de autoridade. Quando nos aproximamos de alguém poderoso, influente, talentoso, ou que possa interferir nas sequências naturais da vida, tanto a nossa como a da vida em geral, é normal colocarmos os interesses pessoais, desejos, vontades e aspirações na ponta da língua, na primeira visão de nossos objetivos e alvos. Não é usual ou da normalidade as pessoas pensarem nos outros, passar as necessidades alheias à frente de suas próprias. Quanto mais de um escravo, pois o criado da época nada mais é que um escravo, que ao não ser útil, era mais fácil de ser abandonado à própria sorte e ser substituído. Era mais barato, custava 30 moedas, um escravo novo, dos bons. Se não fosse bom, dava para pechinchar. Se você olhar para o livro de Joel, de Oséias, ele negocia a recompra da sua mulher Gomer. Se você olhar para José foi vendido por 20 moedas de prata, porque os irmãos queriam se livrar dele. Vamos pechinchar, vamos mandar esse cara embora. O preço era 30, mas foi vendido por 20. Então, a vida humana nunca valeu para aquele que olha para o ser humano como um cifrão. Nós só temos valor para Deus, meus irmãos. A verdade é essa. No ato de seu pedido, aquele oficial, alguém capacitado e acostumado a se impor pela força, demonstra gratidão, apreço pela vida e esta a serviu. Aquele homem tinha amor por aquele servo. Ele não estava preocupado com o investimento dele. Era mais barato comprar um novo. Carro zero, né? O mesmo raciocínio nosso hoje era da época. A mesma condição do homem da época é o de hoje. Pecador, carente de salvação do amor de Deus. Não mudou. Pode ter mudado as circunstâncias sociais, culturais, mas a essência do ser humano não. Não há mistério aqui em entender que aos olhos comuns é desprovida de valores atrativos, testificando a importância dos relacionamentos em nossas vidas. Aquele homem pegou amor pelos seus criados. Mas escravizador, cultura da época. A Grécia tinha aproximadamente 2.000 escravos por oficial, aproximadamente 2.000 escravos para cada 500 gregos. Então, por que o exército espartano era tão bem treinado? Era o exército espartano que impedia que esses escravos se reunissem e fizessem uma rebelião, dizimando a cultura grega. Era a época. A economia da época era baseada na escravidão. Foi assim até 1,5 século atrás, meus irmãos. Não sejamos românticos
em olhar para um mundo que a própria Bíblia fala que está enterrado no maligno. Primeira carta de João, capítulo 5, 18 e 19. Sua disposição em buscar por socorro por quem não possuía qualidades para a época, nos convoca a investigarmos nossas consciências, comportamentos e o que é mais substancial, o que temos valorizado em nossas escolhas e decisões. A vida ainda nos é preciosa, não a nossa, mas a de todos, pois a ordem de amar está estendida a todos, Deus, a mim mesmo, meu pai e minha mãe, os que me amam, cuidam e guardam, e também inimigos, e os que nos odeiam, perseguem e maldizem, sem exceção, todos são alvo das escolhas divinas. Aquele que te maltrata, começa a olhar para ele com os olhos de Deus. Se não mudar o relacionamento, vai mudar a tua condição íntima. O teu coração vai se tornar puro. E coração puro é habitáculo do Espírito Santo. Você, com o coração puro, carrega o maior tesouro do universo, a própria essência de Deus. O lucro já está aí, é inquestionável. Aquele centurião se demonstrou desde a abordagem a Jesus ser de qualidades inigualáveis para a sua época, para os dias de hoje e para o futuro, seja lá onde e como ele ocorrer, ao ponto de despertar no Senhor, querer ir até aquele que jazia, sofria, escravo não mais de um senhor, mas de uma condição que seu possuidor nada poderia fazer. O centurião, quando recorre a Jesus, ele está reconhecendo que ele não pode fazer mais nada pelo seu servo. É necessária a nossa análise, pois não há um argumento econômico ou de ordem monetária. Há sim um demover espiritual, humanitário, há compromisso, amor, gratidão, reconhecimento de fundamentos de quem tem disposição de enxergar pela óptica do Criador, onde a vida tem suas capacidades pela simples existência. Sim, amados, quando se engaja em aceitar sua indignidade em receber o Criador em sua habitação, debaixo de suas divisas, é uma declaração de humildade, reverência e constatação de que a vida não gira em torno de si, mas apesar de nós. Aquele homem, ele não estava envergonhado de receber Jesus na sua casa. Ele não queria tomar Jesus para si. Ele sabia que Jesus resolveria tudo, porque era quem dizia ser. Este centurião, pela forma como conduz a aproximação, diálogo e os argumentos a ninguém menos que o Deus vivo, está demonstrando ser um homem vivido e experiente, observador, capaz e cônscio de suas atribuições e obrigações. Sendo ele um especialista em segurança, era acostumado a multidões, a ajuntamentos, já aprendera que elas, as multidões possuem um comportamento específico, e este não muito bom.
Quando você junta muita gente, quase sempre dá ruim. Mas com Jesus era diferente. Possivelmente já tinha observado que as multidões que buscavam Jesus se comportavam e principalmente se dispersavam diferentemente. O leproso saía purificado, o paralítico carregando sua maca, o cego enxergando, o leproso, o possesso liberto, os políticos, saduceus, fariseus, escribas e etc., afrontados, os perdidos, salvos e comissionados para um propósito, e todos, sem exceção, apaziguados ao ponto de, enquanto Jesus ensinava, poderia ele, o chefe, e seus soldados serem alimentados com o pão comum distribuído a todos, a palavra de Deus. Devia ser uma alegria para aquele homem quando ele ia fazer uma segurança de um ajuntamento onde Jesus estava falando às multidões. Pouco sofrimento e muito alimento. Ao se aproximar, implorando, normalmente, último recurso de quem não vê mais opções de escape ou socorro, sabe a quem, por que e como está fazendo. Já havia provado por meio da observação os predicados de Jesus, profeta, Senhor, alguém que dizia e provava ser o Messias. Portanto, ao testificar sua dignidade, estabelece em si próprio as agruras das responsabilidades que assumimos e possuímos, dá pleno testemunho de sua humanidade e da humanidade de Cristo a serviço do reino, pois consegue demonstrar que a autoridade e capacidade do Senhor é tão superior que não permite este ir além do que relegara aos mais necessitados, atendidos e curados por este. Ao declarar que somente uma palavra do Senhor criaria toda a dinâmica do que ele tem experimentado em sua própria vida e que também é algo que ele não pode fazer, daí sua determinação em não mais ocupar com uma visita alguém necessário aos povos. Ele não queria tomar Jesus para si, ele sabia que Jesus tinha uma missão maior do que curar o seu servo. Demonstra que entender a totalidade da vida, ministério e ensino a que Jesus estava proporcionando a todos, dando pleno testemunho da eficácia da mensagem, do mensageiro e dos objetivos destes. Como temos atendido ao reino estabelecido por Jesus para nós? Confiamos não apenas em sua palavra, já suficiente, mas em que Ele é Senhor e soberano sobre tudo e todos? Nossos fundamentos realmente estão enterrados na pessoa de Jesus, Senhor e resgatador de nossa existência? Aonde está a nossa fé? Em Jesus ou na nossa necessidade, na nossa barriga, para falar o português bem claro? 10-12, admiração e testemunho verdadeiros, com sua postura, proposta e compreensão da totalidade do ministério e missão de Jesus, este Senhor que buscava por quem não merecia a atenção da sociedade, cultura e preocupações de nenhuma parte de seus dias, obtém o selo de quem realmente possui e possuía os elementos
do que é verdadeiramente importante e de valor. Jesus pôde afirmar que aquilo que estava sendo apresentado a si era da mais alta amplitude espiritual, profética e eterna, e que poucas vezes se poderia constatar na história da cristandade. Estabelece uma nota de corte para se pertencer ao seu reino que estava se implantando nos povos, pois fala dos que eram comissionados a ele, mas não se qualificam para tal. Está falando dos judeus, povo escolhido, povo alvo das promessas do Messias. Em contrapartida, muitos, você e eu inclusos, viriam de todas as direções para se juntarem a este que recebia os seus fundamentos. Estamos hoje no mesmo barco daquele centurião, colocando nossa certeza no Salvador. Jesus está profetizando as maravilhas